Olá, espero que esteja tudo bem. Cá estamos nós então aqui para a nossa conversa sobre hábitos. Sobre hábitos. Bons hábitos, maus hábitos. Tudo influencia a nossa vida, porque ao fim e ao cabo são decisões que nós temos que tomar. E as nossas decisões é o que vai definir o nosso futuro. A decisão que tomamos hoje, amanhã, o que pretendemos fazer de uma forma rotineira ou não, vai fazer toda a diferença. Diz-me onde é que estás a assistir, coloca aí nos comentários para eu perceber e se realmente também é um tema que te interessa e que eventualmente outros temas tu gostarias que eu abordasse aqui, muito ligado à mentalidade e às vendas, principalmente ao mercado imobiliário. Hoje a minha intenção de falar sobre hábitos achei que é muito importante porque faz parte do dia a dia, não só dos agentes imobiliários, mas de todos nós. Mas dos agentes imobiliários também, em particular, quando falamos em planeamento e atingir metas e objetivos. Um, um dos procedimentos que é normal nós fazermos ou no final do ano ou no início deste ano é definirmos os nossos objetivos de faturação. E no mercado imobiliário isso é muito comum. Fazer o funil de vendas não é realmente um funil de negócios. O negócio é muito mais do que o funil de vendas. Mas o funil de vendas dá-nos números muito importantes para nós orientarmos e perseguirmos os nossos objetivos e aquilo que nós pretendemos obter no final do ano. Mas deixa-me ir um bocadinho mais atrás. Tu já alguma vez por acaso te inscreveste num ginásio, foste uma semana, duas e depois nunca mais apareceste? E até mantiveste a tua assinatura ativa até ao final do ano sem nunca lá pôr os pés. Pronto, depois foste lá mais uma vez ou duas, porque o peso, a consciência já aquilo levava a um estado que deixa-me lá ir uma vez ou duas, mas eu agora é que vou começar e continuar outra vez nisto, porque isto é importante e isso nunca acontecia. Aconteceu contigo? Não sei se aconteceu. Comigo aconteceu. Outra situação é a famosa passagem de ano, dia 31, as passas, tal, as 12 badaladas, e nós fazemos, este ano, definimos, este ano é que vai ser, isto vai ser espetacular, eu este ano vou fazer coisas, vai ser mesmo diferente. Chegas ao dia 1, acordas ou com ressaca, ou já nem te lembras daquilo que tu falaste na passagem do ano, na passagem da meia-noite para o dia 1. E mesmo aquilo que tu falaste, tu começas a primeira semana a pôr em prática, mas depois rapidamente as coisas descambam. E porquê? Porque a implementação de hábitos é muito. Tem procedimentos para que tu consigas obter os resultados que queres. Caso contrário, não é fácil tu começares a adquirir um novo hábito. E o que é que isto tem a ver e porquê é que eu trago este assunto quando se aborda o mercado imobiliário? Como eu te falei inicialmente, tu quando fazes o funil da faturação, o teu objetivo é atingir um dado número. E pões lá esse número quando fazes os cálculos. O meu objetivo, no final de 2023, é atingir 250 mil euros. E aí é a partir daí que tu vais, não é, fazendo a tal reengenharia inversa e vais decompondo todo o processo até saberes quantos contactos é que tens que fazer. Portanto, eu quero atingir 250 mil euros e para isso eu tenho um valor médio de transação que é o habitual na minha zona de posicionamento ou na minha loja e para isso eu tenho que fazer X transações para obter aquele valor. Para fazer X transações eu sei que tenho que ter Y angariações. É muito importante aqui logo a passagem das angariações para as transações, porque muitas vezes nós, quando colocamos, já vi muitos consultores colocarem as angariações e transformar as angariações em transações. E isto não é bem assim. Porquê? Porque normalmente também há um percentual que não é vendido. Se a nossa carteira fosse excelente, não é? Se o nosso portfólio de angariações fosse excelente, nós vendíamos tudo aquilo que angariávamos. Mas nem sempre é assim. E por isso é muito importante, logo aqui, quando tu fazes o teu funil de faturação, colocares este coeficiente de ajustamento. Caso contrário, logo à partida, o valor que tu colocas lá em baixo está condenado. E, portanto, analisa a tua carteira, vê anos anteriores, ou fala com os teus colegas, ou com a tua marca, com a tua loja, para perceber, em média, qual é a percentagem de angariações que não é vendido. E o número pode andar em 97%,
5% não é vendido, 3% não é vendido, ou valores mais altos. Se andarem valores mais altos, se calhar há aqui qualquer coisa que tu tens que ver, que é trabalhares a forma como faz a angariação. Pronto. E a partir daí, reuniões mais para cima, reuniões com clientes, assinaturas de contratos e por aí adiante. E então até que chegamos à parte mais alta do funil, que é os leads. Tens que gerar leads e tens que fazer contactos para conseguir chegares àquele valor. Pronto. E é aqui, depois nesta passagem, nesta execução, que se dá o grande impacto e é necessária esta transformação. Ou seja, eu tenho que arranjar formas para conseguir alimentar o meu funil para lhe dar aquele valor. Contactos, novos leads, como é que eu vou fazer isso? E eu tenho que arranjar formas diferentes. Porquê? Porque se eu já estivesse a fazer aquilo que devia fazer, ou pelo menos se eu já o ano passado realmente quis atingir os 250 mil e se já os atingi, portanto não há novidade em conseguir atingir, mas se eu já estou a pôr um fator de crescimento naquilo que é o meu objetivo, então eu vou ter que gerar mais leads e vou ter que arranjar alguma forma diferente para conseguir obtê-los. E esta implementação de novas competências, de novos procedimentos para conseguir gerar estes leads, é aqui que estamos a falar também na implementação das competências e de novos hábitos para tu conseguires alcançar aqueles valores. Deixa-me fazer esta ressalva, podemos até nem estar a falar até atingir um valor maior, mas se estás a começar neste negócio também, é importante tu criares os hábitos corretos e os hábitos de produtividade que te vão ajudar a ter um negócio que possa prosperar e que possa ter resultados e ter um crescimento sustentado. E por isso, então, a implementação de hábitos de angariação, hábitos de planeamento, hábitos de fazer o levantamento, no final do dia, tu coletares todos os dados para que tu possas ver como é que está o teu negócio, se estás a fazer os contactos necessários, onde é que tu tens mais dificuldade, se é entre os contactos e as reuniões de angariação, ou se é converter reuniões de angariação em angariações, em assinaturas de contratos de mediação. Portanto, para perceberes isso, tu também tens que coletar estes dados. Tens que ter, não é, o teu cockpit com os manómetros necessários para que o teu negócio ande em frente. Se tu vais andar de bicicleta, se tens um negócio pequeno, tu não precisas de manómetros, não precisas de velocímetro, nem precisas de altitude, não precisas saber a altitude, não precisas saber como é que está o tempo, não é? Não precisas, porque o teu negócio é pequeno, os manómetros que necessitas são muito reduzidos, não precisas. Agora, se o teu negócio começa a crescer e a prosperar, tu convém teres indicadores e números que te vão ajudar então a fazer este crescimento. Então daí voltamos aos hábitos. Então eu tenho que implementar hábitos de sucesso, hábitos de produtividade, para que o meu negócio prospere, para que eu consiga ter mais resultados. E então chegamos aqui à implementação dos hábitos. Muitas vezes não é fácil. Não é muitas vezes, a maioria das vezes não é fácil. Há procedimentos, e o que eu te vou dar aqui é algumas dicas, como é que tu podes implementar bons hábitos para que os teus resultados também cresçam. Além do mais, sou coach de alta performance, e quando eu falo com os meus clientes e quando eu falo com os consultores, uma das coisas que nós fazemos logo no levantamento é quais são os hábitos que eu tenho que começar para conseguir atingir os meus resultados. Isto associado a uma matriz de competências e a um planeamento estratégico. Por isso é que eu disse inicialmente que só o funil de faturação não é o suficiente para tu gerires o teu negócio, mas são números importantes. Tendo estas competências, tu identificas que tu vais ter que adquirir para teres outros resultados, então vais ter que implementar os hábitos destas novas competências. Portanto, que hábitos é que eu tenho que começar? Que hábitos é que eu tenho que terminar? Porque eu tenho que identificar que hábitos é que eu tenho que são prejudiciais ao meu negócio e que hábitos é que eu tenho e que me ajudam já a ir na direção daquilo que eu quero, e esses eu devo manter. Atenção, que esta revisão dos hábitos é muito importante que tu faças com alguma regularidade. Eu diria entre mensalmente ou trimestralmente, é importante tu fazeres esta limpeza e esta análise de que hábitos é que realmente estão a ajudar, hábitos é que estão a prejudicar e aqueles que realmente que são bons e que vão ajudar a continuar e que são importantes tu manteres e continuares a ter para que o teu negócio prospere. Então, como é que nós vamos implementar os novos hábitos? Primeiro, é preciso ter uma motivação. Ou seja, eu quero implementar este hábito e eu quero implementar este hábito. Porquê? Eu tenho que ter a motivação.
quando, às vezes, não é, em algumas das minhas viagens de férias, ia a países que eu achava muito interessantes. E eu estou-me a lembrar em particular a Ásia. E quando eu vinha dessa viagem, eu pensava sempre para mim, eu vou aprender a falar esta língua porque acho muito interessante e eventualmente quando lá for outro dia eu gostava de falar já com os locais de uma forma diferente. E começava a estudava uma semana, duas, já aquilo já começava a falhar. E porquê? Porque realmente a motivação não era assim tão grande para aprender a língua local. Se calhar se pensasse e se planeasse já esta viagem, provavelmente se calhar já estudava isto com uma motivação diferente. Mas a motivação não sendo assim tão grande, rapidamente o hábito caía. E muitas vezes acontece isso também com o exercício. O exercício é importante para ti? É realmente importante? Se for importante, acredita que com as dicas que eu te vou dar, vão-te ajudar a implementar o hábito do exercício. Assim como da alimentação, comer coisas mais saudáveis, alimentar-te de uma forma diferente. Claro que há estratégias para isso e por isso é que eu estou a falar nos hábitos, há estratégias para fazer esta implementação. Portanto, a primeira coisa é a motivação. Tu tens que estar realmente muito motivado para que o teu hábito faça sentido para ti e que tu tenhas a força suficiente para andares com ele para a frente. Tem que ser uma necessidade. Tens de sentir, ok, eu quero atingir os 250 mil euros de faturação. Porquê? Porque é importante para mim. Porque eu vou dar outra condição de vida à minha família. Porque eu vou fazer aquela viagem que eu sempre quis fazer e ainda não fiz e este ano é que eu vou juntar o dinheiro suficiente para fazer. Ou então eu quero comprar uma casa ou mudar de casa e então eu vou começar a juntar dinheiro para que a minha família tenha uma casa melhor. Eu tenho que ter uma motivação. É muito importante, não é, que eu tenha esta necessidade. E depois eu perceber qual é a recompensa que eu vou ter no final quando eu começar a implementar este hábito. O que é que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu peso, eu vou estar em melhor forma física. E o que é que isso implica? Implica que a minha autoestima sobe. Se eu vou dar entrada numa casa nova, realmente a recompensa que eu tenho, vou sentir-me melhor e a minha família vai estar melhor. Portanto, eu tenho que ter uma recompensa para o hábito que eu quero implementar. Há quem até dê nomes aos hábitos. Eu vou implementar um novo hábito e eu vou tratá-lo com tanto carinho e com tanta dedicação que até lhe vou dar nomes. Portanto, primeiro de tudo, mas antes do mais, qual é a motivação para tu implementares aquele hábito? O que é que tu queres atingir? Ou então, para substituir aquele hábito por outro. Normalmente, quando queremos terminar há outro que vai ocupar aquele lugar. Normalmente é por substituição. E, portanto, deixa-me dizer-te isso. Portanto, qual é a motivação? Depois, identificado qual é o hábito e a motivação, é muito importante tu decompores esse hábito em ações mais pequenas. Em ações que sejam fáceis implementar e que façam sentido para ti, que sejam fáceis para ti implementar, não para mim ou para outra pessoa. Mas quando eu digo fácil é que seja fácil para ti, tu sabes, se fizeres isto está ao teu alcance. Se fizeres mais esta ação também, que te ajuda a implementar o hábito, também está ao teu alcance. E estes pequenos passos, não é? Estas pequenas ações, primeiro, vão-te dar a motivação suficiente para tu continuares, porque há um dos pontos, é o ponto do controle do hábito, e tu quando olhas e vês os pontos de controle que estás realmente a conseguir atingir e a fazer aquilo que propuseste, vais ter logo uma motivação diferente. Por isso é muito importante tu primeiro começares a segmentar esse hábito em ações que sejam execuíveis para ti e que façam sentido para ti. E depois também é importante tu identificares em que momentos é que vão acontecer o hábito e com que frequência. Portanto, eu quero ir fazer exercício físico. E então, para fazer exercício físico, eu quero fazer 3 vezes por semana e quero ir de manhã. Eu vou fazer posicionamento. Vou para a minha zona de posicionamento. E eu vou para a minha zona de posicionamento todos os dias. À segunda, quarta e sexta vou de manhã. E à quinta e à terça eu vou da parte da tarde. Portanto, é muito importante tu ter já isto tudo definido. Porquê? Porque depois isto vai ter que caber dentro da tua agenda. Tu vais ter que colocar a execução do hábito na tua agenda. Porque há hábitos que requerem mais tempo. Se for uma coisa mais simples, nem tanto.
Por exemplo, um dos hábitos, imagina, eu tenho que tomar um suplemento vitamínico e não é um hábito que me demora assim tanto tempo. Eu posso colocá-lo na minha agenda, mas se calhar não faz sentido. Vou colocá-lo e arranjo uma forma diferente, já vamos falar nos ativadores, eu arranjo uma forma diferente de que, ok, quando eu for à cozinha ou quando eu for à casa de banho e abrir o armário onde tenho a pasta de dentes, está lá o suplemento vitamínico e então eu sei, ok, quando abrir aquilo eu tenho que tomar o suplemento. Portanto, mas se for um hábito maior, tu tens que guardar, não é, tempo na tua agenda para executares o hábito. Caso contrário, ele não vai acontecer. Portanto, primeiro, motivação. Depois, um ponto muito importante que eu já passei por ele, que é a questão do ativador. Tu tens de ter um ativador para te lembrar do hábito. Porquê? Porque se inicialmente até tu podes lembrar, mas rapidamente ele vai começar a passar despercebido, não vais fazer. Portanto, é muito importante tu teres um ativador. E o que é que pode ser um ativador? Pode ser um lembrete no telemóvel. Pode ser, há aplicações que realmente controlam a implementação de hábitos. Há várias. Mas o ativador é algo que te vai fazer lembrar, que vai ativar a tua lembrança, digamos assim, para tu executares. Ativadores, como eu te estava a dizer, pode ser locais. Tu tens... sabes, quando entras na sala tens de fazer uma dada coisa. Quando entras na tua agência, logo tens a mentalidade de fazer qualquer coisa. Portanto, o Despoleta tem um gatilho que vai despoletar uma ação. Outras formas de implementação de hábitos. Deixa-me ver aqui o que é que eu tenho. Portanto, post-its. Tens um post-it no computador para te lembrar. Cada vez que chegas ali tens que fazer isto. E aquilo está ali à tua frente, é fácil de seguido ativares o hábito. Portanto, objetos físicos podem estar em locais estratégicos. Se para ti for importante implementar um hábito. A questão, por exemplo, queres ir ao ginásio e é às segundas-feiras. Portanto, é muito importante, por exemplo, tu teres logo o saco com o equipamento e com os ténis tudo preparado, porque assim logo até que te levantes e vês aquilo, lembras-te, ok, eu tenho que ir e tenho que executar este hábito, porque está dentro e tenho aqui o meu lembrete, o meu ativador. O ativador é a disciplina, não é? O que tu estás a ativar é conseguires teres uma certa disciplina na implementação do hábito. É muito importante tu não falhares o hábito, porque depois nós vamos dar algumas desculpas. Hoje não dá, amanhã não tenho tempo, hoje não faço, mas amanhã faço. E da primeira vez que tu começares a dar desculpas e não executares aquilo que tens que fazer, não respeitares o ativador, rapidamente isso vai descambar porque tu não vais manter... não vais manter a execução desse hábito. Porquê? Porque tu estás a dar uma folga, tu estás-te a permitir não fazer. De alguma forma estás a permitir desistir. E o cérebro vê isso como realmente, hoje não faço, amanhã também, se calhar se não fizer também não é muito importante, e tu começas a alimentar aqui um mau hábito de não executares os teus ativadores. Portanto, primeiro, a motivação, porque é que estás a fazer, com todos os passos, depois dividir as ações, e teres uma data, uma frequência para o fazer. Depois, a seguir, tens de ter ativadores para te lembrar que vais ter que fazer isto e o que é que tu tens que fazer. A seguir, executas o hábito. E o hábito começa-se a implementar através da repetição. Por isso é muito importante, quando tu tens um hábito, que ele seja feito de maneira repetida. As repetições há hábitos que são repetidos mais vezes, há hábitos que são repetidos menos vezes. Há hábitos que eventualmente só é importante fazer uma vez por semana. Há outros que tens que fazer todos os dias. Por exemplo, como já o caso que eu já te falei, estás no mercado imobiliário, tens que fazer prospecção, tens que fazer todos os dias. Não tens hipótese. Tu podes até dizer, faço 2 vezes por semana. Não é a forma certa. Tens que fazer todos os dias. Eventualmente formas diferentes, mas tens que fazer todos os dias. E esta criação deste hábito e este fazer de uma forma regular é muito importante. Uma das desculpas que nós damos às vezes é mesmo até para esta situação mas eu não tenho a motivação suficiente para fazer isto, ou para angriar, ou para ir fazer contactos, por exemplo. E aqui a questão é, se tu estás à espera de ter motivação e muitas vezes os consultores dizem quando fizer a primeira venda eu vou me sentir motivado e a partir daí eu sei que isto tudo vai mudar. E como é que tu vais fazer a primeira venda se não fazes prospecção? Se não crias novos contactos?
E então, o mais importante de já do que o resultado, o primeiro passo que tu tens que dar é começares na rotina, é começares a implementar o hábito. Porquê? Porque a partir da altura que tu começas a fazer o controle do hábito e vês, eu hoje fiz isto na direção daquilo que eu pretendia e para a implementação deste hábito, eu hoje fiz. Apesar de não ter já o resultado, que é o resultado final, mas tu já começas a sentir-te muito mais motivado e a motivação vai aparecer para que tu continues a implementar o hábito e mais tarde vais com certeza colher os frutos e ter os resultados que tu pretendes. Deixa-me citar aqui Jim Rohn. Jim Rohn era um grande pensador aqui de negócios e era um mentor, um dos mentores, por exemplo, do Tony Robbins, e ele dizia que realmente a motivação é o que te faz começar, mas é o hábito, não é? E a repetição que te vai manter no caminho certo, na direção dos teus objetivos. Portanto, mais uma vez, aqui só para te falar na implementação dos hábitos. Algumas desculpas que tu tens que eliminar. Não tenho tempo, não tenho força de vontade, eu faço como faço, para mim isso não é importante, e nós damos algumas desculpas. E é importante que tu elimines logo essas desculpas à partida. Motivação, ativação, execução do hábito e repetição. E depois tens de ter um ponto de controle. Tens de fazer controles da execução do hábito. Porquê? Porque eventualmente podes ter que ajustar algumas coisas. Por exemplo, os ativadores. Aquele lembrete não funciona tão bem para ti, ou daquela maneira não resulta tão bem o ativador, ou se calhar tem que ter dois. Portanto, e é este controle que te vai ajudar a manter-te no caminho para a execução do teu hábito de performance, de produtividade, o que seja, tanto a nível profissional como a nível pessoal. E esta execução, este controle e esta execução deste controle também é muito, muito importante porque permite que tu olhes para trás e olhares para trás, tu vais ver já o caminho que foste percorrendo, mesmo aquelas ações pequenas, e essa é uma das coisas mais importantes, deves dar passos pequenos, mas que quando tu vais fazer o controle e olhas para trás e tu consegues ver, bem, eu já vim daqui para aqui e já fiz realmente aqui um caminho extraordinário, já estou orgulhoso e mais uma vez a motivação aparece porque tu consegues começar a ver resultados. Isso só aparece se tu fizeres esse controle, olhares, começares a fizeres o registro e veres como é que está a evoluir todo este processo e ajustar aquilo que tens que ajustar. Eventualmente, se algum dia não fizeres, é como eu digo, era importante que isso não acontecesse, mas se isso acontecer, voltares outra vez, não decidir e pegares logo no hábito e fazeres esta correção. Porquê é que eu não fiz? O que é que aconteceu? Como é que eu pensei? E eliminares isso daqueles pontos que não interessam. Daqueles pontos que tu até tens de salvaguardar para que não volte a acontecer. Motivação, ativação, hábito, repetição e fazer o controle. Com que periodicidade é que eu devo fazer este controle? Depende do tipo de hábito que tu queres implementar. Quanto tempo é que leva a implementar um hábito? Depende também do tipo de hábito que queres implementar. A questão dos 21 dias ou dos 60 dias é pura conversa. Não há nada que prove isso. Pronto, os 21 dias vem de uma questão de um cirurgião plástico, que era o tempo que demorava a recuperar o corpo, e então associou-se isso, os 21 dias é o tempo necessário para implementar um hábito. Não há um número certo para implementar, um número de dias certo para implementar o hábito. Vai depender, por exemplo, se é um hábito de substituição e se o anterior já era um hábito que vinha de há muito tempo. Depende de uma série de circunstâncias. Mas não há um número certo que tu tens de ter em conta para implementar esse hábito. Com o tempo, tu podes depois começar a largar os ativadores, porque à medida que ele já começa a entrar na rotina, do hábito à rotina, não é? Passou a ser uma rotina, então tu já não podes não necessitar do ativador. Mas tem atenção, porque se vês que uma das tendências é nós largarmos ativadores muito cedo e depois nós perdemos o hábito de voltar, da rotina de voltar a fazer aquele hábito. Portanto, tem atenção quando vais largar os ativadores. Mas com o tempo podes perfeitamente largar os ativadores. Outra coisa muito importante é não tentes implementar vários hábitos ao mesmo tempo. Experimenta um a um. Mesmo no teu plano baseado no plano de faturação e no teu funil de vendas, mesmo que tenhas que implementar hábitos para gerar novas leads, tenta implementar esses hábitos de uma forma sequencial. Não tentes fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo.
implementas um, já está bem implementado, implementas o segundo. Porque depois há aqui um método que tu ter um anfitrião e ter um hóspede. Portanto, um pode te ajudar a implementar o outro. Mas isso já são outras questões que eventualmente noutra conversa podemos falar como é que tu utilizas um hábito já existente para implementar mais um. Mas faz de uma forma sequencial, não tentes fazer implementar muitos hábitos ao mesmo tempo, porque isso não vai dar resultado. Quando nós falamos, como eu te falava, na questão do coaching e nós eu falo com os consultores quais são os hábitos que deve iniciar, quais são os hábitos que deve terminar e a manter, mas perdão, a implementação vai sempre obedecer a um plano estratégico para implementar. E é como eu digo, não faças tudo ao mesmo tempo porque vai dar uma grande confusão. Depois tens muitos ativadores, daquilo não vai com certeza resultar. Vê aquele que é mais importante, aquele que faz mais sentido e começa por implementar esse. Separam em pequenas partes, ele tem que, como eu disse, tem que ser importante para ti e parte para a ação. E vê a recompensa percebe logo a recompensa que tu vais ter no final e tem sempre presente para que o consigas implementar. E deixa-me só também dar-te aqui umas notas finais. Portanto, não é aquilo que tu desejas para a vida que te define. O que te vai definir é realmente as tuas ações, aquilo que tu fazes. E é principalmente aquilo que tu repetes. Por isso é muito importante teres bons hábitos e hábitos que te ajudem a ir na direção daquilo que tu queres. Como os edifícios, tu tens de preparar a terra onde vais fazer a construção, onde vais construir um edifício alto. E para isso tens de criar boas fundações, tens de preparar o terreno e tens que ajeitar tudo para que depois, quando se começa a construir, o edifício que tu vais construir tenha a sustentabilidade e a segurança necessária para ser feito e para que alguém habite lá, não é? E isto também, o teu negócio é a mesma coisa. Tu tens que ter bons hábitos que te ajudem no teu negócio e na tua vida a fazer crescer o teu edifício, que é a tua vida. Então aqueles edifícios que são mais espetaculares, mais bonitos, requerem uma atenção especial, porque a construção é diferente, são inovadores. E isso requer atenção aos detalhes, porque tudo é importante e tudo faz diferença para que no resultado final seja aquilo que tu esperes. Espero que tenha feito sentido para ti. E se tiveres alguma dúvida, não hesites em contactar-me. Então, vemo-nos em breve e estamos juntos. Até já!